Vamos lá, pessoal, a gente vai falar de sistema nervoso. E quando a gente fala de sistema nervoso, a primeira coisa que a gente precisa fazer, tocar aqui na aula é que eu vou fazer um resumão, porque a gente pode ficar aqui aulas discutindo o sistema nervoso, tá? Então pretendo fazer um resumão com vocês para que ajude no estudo de vocês aí, que vocês consigam marcar o X correto nas questões, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente tem que estudar quando fala de sistema nervoso é o tipo de simetria. Tem dois tipos principais: simetria radial e simetria bilateral. O que é simetria? Simetria é como se você estivesse pensando num eixo que corte o centro do animal e que divida ele em dois lados iguais. Então, na simetria bilateral, existe um único eixo que vai cortar o animal em dois lados iguais, tá? E esse eixo vai dividir as estruturas, uma para cada lado. Então, quando a gente tem dois braços, é o caso dos seres humanos. Como a gente tem dois braços, essa simetria bilateral, esse eixo que está cortando, vai ficar um braço de um lado, um braço do outro. Uma perna de um lado, uma perna do outro. Tá? E as estruturas que a gente tem uma só, geralmente ficam mais centralizadas, tá bom? Elas geralmente ficam, as estruturas que a gente tem uma só, fica centralizado. Exemplo, nariz, né? Nosso nariz fica mais centralizado, tá? Já a simetria radial, a gente não tem um único eixo que corta o animal em dois lados iguais, passando pelo centro. A gente tem vários eixos que cortam os animais em lados iguais, tá? Então a estrela, por exemplo, na água viva, que é o desenho que está aqui, tranquilo? Na água viva, mais de um eixo corta o animal em dois lados iguais. No caso da estrela do mar, mais de um eixo corta o animal em dois lados iguais. No caso da estrela do mar, porque ela tem 5 braços, a gente diz que é uma simetria pentarradial. Tá bom? Qual é a diferença para a gente sistema nervoso? Para a gente é importante saber que quanto a gente vai tendo a simetria bilateral, o sistema nervoso vai ficando mais evoluído. Com a simetria radial, o sistema nervoso tende a ser mais involuído. Tá bom? Com o animal que tem a simetria radial, ele não tem uma frente definida. Então, geralmente é um animal que se locomove ruim, se locomove mal, ele não consegue se locomover legal. Tá? Uma pequena vantagem que ele tem é que, como ele não tem uma frente, fica um pouco mais fácil dele capturar alimento, porque ele pega por todas as direções. Tá bom? Já quem tem a simetria bilateral, ele tem uma frente bem definida. Então a locomoção geralmente é melhor, né? Mas aí você só consegue capturar alimentos, etc., pela parte da frente, né? Para onde você está focando o teu sistema nervoso. Tranquilo? Aqui eu coloquei um pequeno quadro que, se você tiver dificuldade, para quem vai fazer provas mais difíceis, eu acho que é legal você dar um print nessa tela aí, para você poder dar uma estudada, tá? Esse quadro aqui é exatamente para você tirar um print, não é para você decorar agora não. Mas olha, repara comigo. Aqui está a evolução dos grupos dos animais, ó. Porífero, quinidário, plateuminto, nemateuminto, molusco, anelídeo, artrópode, equinoderme e cordado, né? Então, porífero é o grupo da esponja do mar, e nesse grupo, o primeiro grupo a surgir não tem sistema nervoso. Na verdade, a esponja do mar não tem nenhum tipo de sistema, tá? Ela tem o organismo dela não é formado por sistema, não é formado por tecidos verdadeiros, né? Alguns consideram até que não deveria ser classificado como um animal, um reino animal, mas ela está ali, então ela não tem sistema nervoso nenhum. Depois vieram os quinidários. Aí os quinidários começam a ter sistema. Eles têm uma rede difusa de sistema, tá? De neurônios, perdão. Quais são os exemplos? É a hidra, medusa, anêmona do mar, aquela casinha do Procurando Nemo, corais. Eles têm uma rede espalhada de neurônios. Então não tem um centro de comando, como no caso dos seres humanos, que tem lá o cérebro. Ele não tem esse centro de comando, eles têm uma rede espalhada de neurônio. Cada neurônio leva uma informação. Então são animais com sistema nervoso muito ruim, tá bom? Depois vem os plateumintos, que é o grupo dos vermes achatados. Planária, tênis, quistossomo. Esses animais, eles têm essa rede, só que agora essa rede está organizada. Como é que ela funciona? O centro de comando, é através de gânglios. Deixa eu botar o laserzinho, que eu acho que fica melhorzinho no vídeo. O centro de comando é através de gânglios. O que são gânglios? São neurônios que se agrupam mais, ficam mais grudadinhos uns nos outros e que formam um centro de comando, tá bom?
E depois ele passa essa informação através de cordões nervosos, ou seja, tem como se fossem pequenos nervinhos que se espalham pelo resto do corpo, tá? Então os plateumintos eles começam a ter um sistema de comando. É claro que esses gânglios ainda são bem reduzidos, tá? Eles não conseguem observar, por exemplo, eles não têm olhos, eles têm ocelos, ou seja, eles só conseguem perceber se está claro, se está escuro, vulto. Ele não consegue formar a imagem porque o sistema nervoso dele é muito ruim, tá bom? Nemateumintos ou nematódeos, como é mais usado hoje em dia, que é o grupo dos vermes cilíndricos, lombriga, oxiuro, filária, né? Esse grupo aqui, eles vão ter o sistema nervoso muito parecido, com gânglios e a formação dos cordões nervosos. Depois vem o grupo dos anelídeos, né? Os anelídeos deram origem aos moluscos artrópodes. Os anelídeos, eles têm um corpo dividido em anéis, é a minhoca, sanguessuga, tá? Eles já vão ter gânglios cerebrais e eles vão ter a repetição desses gânglios em cada segmento. Então eles vão ter cordões nervosos que atravessam todos esses segmentos, se ligando, e vão ter repetições dos gânglios em vários segmentos. Tá bom? Aqui eles já conseguem perceber a presença de luz, conseguem perceber a presença de claro, escuro, de vulto, formação de pequenas imagens, ele consegue fazer, tá bom? Molusco já tem um sistema nervoso com gânglios e cordões nervosos, presença de pequenos cérebrozinhos nesses gânglios, tá? Ou seja, mais evoluídos esses gânglios. Inclusive, é o grupo de invertebrados mais inteligente, está no grupo dos moluscos, tá? Que é o polvo, lula, que são os cefalópodes, são grupos invertebrados mais inteligentes, ou seja, com maior desenvolvimento do sistema nervoso, tá? Depois os artrópodes, de novo, gânglios cerebrais e dorsais, ou seja, os gânglios passam, os gânglios cerebrais e os cordões nervosos passam pelo corpo todo, na parte dorsal, tá? Por último, os equinodermos, que aí volta a ter um problema. Por quê? Porque a estrela do mar é um equinodermo e ela tem uma simetria radial também. Se ela tem uma simetria radial, ela volta a ter um sistema nervoso ruim. Então, se ela tem um sistema nervoso ruim, ela só tem anéis nervosos e cordões nervosos e gânglios próximo à região da boca ali, tá? Então, o sistema nervoso dela volta a ficar ruim, tá? Não volta a ficar muito evoluído. Então, por que esse animal aí está mais perto dos cordados, né? Que vão entrar os animais vertebrados, por exemplo, peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos, que é o nosso caso. Isso tem a ver com a embriologia, tá? É uma discussão para outro momento, mas a embriologia dele é mais parecida com a nossa do que a dos demais invertebrados, tá bom? Os cordados, ele já tem o tubo nervoso dorsal, ou seja, ele tem um tubo, ele não tem só anéis nervosos, né? Ele não tem só um cordão nervoso, a gente tem um tubo nervoso, tá? Dorsal. E em muitos, a gente já tem a presença do encéfalo, que a gente vai estudar melhor, e a medula espinhal para a formação desse tubo nervoso, tá bom? Então, ele não é só um cordãozinho, não é só um nervinho, a gente vai ter um tubo nervoso. Repara que é uma evolução do sistema nervoso, só que os equinodermos estão meio que cortando esse caminho de evolução aqui, né? Que eles voltam a ter um sistema nervoso mais simplesinho. Tranquilo? E quando a gente fala de sistema nervoso, a gente tem que pensar numa célula especial, que é o neurônio, tá? Quais são as principais partes do neurônio? Existem outros, tá? Mas quais são aquelas que caem mais em prova? Então, a primeira parte, dendritos, que são como se fossem receptores. Depois, o corpo celular. Todo neurônio tem um núcleo, né? Então, o corpo celular seria essa parte aqui. Depois vem o axônio, que seria essa cordinha que está passando aqui no fundo, ó. Tá bom? Esse terminando aqui no finalzinho dele. Alguns livros chamam de ramificações do axônio, terminações do axônio, ou pode ser só axônio, tá bom? Tanto faz. E tem a bainha de mielina, tá bom? Bainha de mielina é uma bainha de gordura que não deixa a passagem do impulso nervoso passar por aqui. Então ela meio que salta, o impulso nervoso passa aqui e depois passa aqui. Ele salta a bainha de mielina. A bainha de mielina ela acelera a propagação do impulso nervoso. Para vocês poderem estar ouvindo o que eu estou falando e observando a imagem, né, do vídeo, o som tem que estar saindo do computador, atravessando, pode ser levado pelo ar ou através do seu fone, né, que vai vibrar o arzinho e esse ar vai vibrar seu tímpano, a membrana timpânica,
e vai ter um nervo que vai levar essa informação até o seu cérebro. O seu cérebro é que vai captar essa informação e perceber e interpretar essa informação. Então, os neurônios precisam estar se comunicando o tempo todo. E essa comunicação dos neurônios acontece através do que a gente chama de impulso nervoso. Então, o que é impulso nervoso? Nada mais é do que uma comunicação entre os neurônios. Essa comunicação entre os neurônios é através da sinapse. Sinapse quer dizer comunicação. Sinapse nervosa. Como que ela acontece? Aqui está um neurônio, tá vendo? Um neurônio, outro neurônio. Se você reparar, esses neurônios eles não estão grudadinhos. Se a gente for dar um zoom, tá vendo? Um neurônio aqui e aqui um finalzinho do outro. Se a gente for dar um zoom, existe um espaço entre eles. Esse espaço aqui é chamado de fenda sináptica, ou seja, sinapse, tá? Essa comunicação. E aqui são liberadas substâncias bem pequenininhas, chamadas de neurotransmissor. Pode ser chamado de neurohormônio, pode ser chamada de mediadores químicos, substâncias químicas não interessam. Então, essas substânciazinhas, os neurotransmissores, eles saem do axônio, de um, e até ser captada pelo dendrito do outro neurônio. Quando esse axônio joga esse neurotransmissor para fora, ele é captado pelo dendrito, no dendrito automaticamente começa uma corrente elétrica que percorre todo o neurônio, saltando as bainhas de mielina para torná-la mais rápida, né, um impulso nervoso mais rápido, até o final. Quando ele chegar no final do axônio vão ser liberados novos neurotransmissores e assim sucessivamente. Beleza? Então, o neurônio não está grudado no outro. A comunicação entre neurônios acontece através de neurotransmissores. Esse neurotransmissor pode levar várias informações diferentes. Informação de alegria, de dor, para você ficar mais agitado, para você ficar mais tranquilo. Tem vários tipos de neurotransmissores diferentes, tá bom? Se destaca aí, por exemplo, o neurotransmissor da serotonina, que é um neurotransmissor da felicidade, do prazer. Muitos remédios antidepressivos, nada mais, nada menos, liberam neurotransmissores na região do prazer do cérebro para que a pessoa se sinta mais feliz, é como se fosse uma felicidade química, né? E o sistema nervoso? Ele se divide em duas partes. Sistema nervoso central e sistema nervoso periférico. O sistema nervoso periférico é formado basicamente por nervos. Nervos e gânglios nervosos, tá? Alguns pequenos gânglios que vão que vão levar essa informação. Então, o que o sistema nervoso periférico formado por nervos faz? Ele só transmite a informação para o sistema nervoso central. Então, ele leva uma informação do sistema nervoso central até um órgão, por exemplo, a pele, né? E leva a informação da pele até o sistema nervoso central. Tranquilo? Quem comanda mesmo as ações é o sistema nervoso central. E o sistema nervoso central é dividido em duas partes: encéfalo e medula espinhal. O encéfalo, a gente vai começar a estudar o encéfalo. O encéfalo é dividido em 4 partes principais: cérebro, cerebelo, bulbo e ponte. Tá bom? Qual é a função de cada um deles? O cérebro é a maior porção, tá vendo? Então ele vai ter a função de memória, raciocínio, lógica, sentimentos, emoções, sensibilidade, tudo isso vai estar relacionado ao cérebro, tá? Cerebelo, coordenação motora e equilíbrio, tá bom? Então, tem pessoas que conseguem rodar um dedinho para frente, ao mesmo tempo que conseguem rodar o dedinho da outra mão para trás. Eu não consigo fazer isso, mas tem pessoas que conseguem. Isso está relacionado a uma coordenação motora. Isso é o cerebelo atuando, não é o cérebro. Tá bom? Então, cerebelo é equilíbrio e coordenação motora. O bulbo nós já estudamos quando a gente falou de controle respiratório. É bulbo ou medula oblonga. O que ele faz? Ele percebe quando o sangue fica muito ácido, quando você prende a respiração, você está deixando o gás carbônico chegar no seu sangue. Esse gás carbônico deixa o pH do seu sangue ácido. O bulbo percebe isso e força a respiração.
Então, o bulbo ele é um centro de controle da respiração e dos batimentos cardíacos. Por isso que a gente diz que ele é um centro de controle cardiorrespiratório. Controla tanto os batimentos cardíacos quanto a respiração. A ponte, como o nome já está dizendo, ela vai fazer a interligação de várias partes aqui do encéfalo, tá bom? E por último, a medula espinhal. A medula espinhal, ela vai ser muito importante para a gente. O que ela vai fazer? A medula espinhal, ela vai ter primeira função de comunicar o encéfalo aos membros, braços e pernas. Então, se eu me espetei numa agulha, a informação de dor tem que passar pelos nervos, pelos neurônios do meu dedo, primeiro da minha pele, aí depois vão passar pelos neurônios do meu braço, a informação vai passar até passar pela medula. Depois que passar pela medula, chegar no encéfalo. Galera, por favor, não confunde. Medula e coluna espinhal são coisas diferentes. Medula é o que ela vai ter essa função aí de comunicação do encéfalo com os membros e vai ter uma outra função que a gente vai falar depois. Mas coluna é onde a medula está passando. Então a coluna é a parte óssea que protege a medula, tá bom? São coisas diferentes. Então, primeira parte, medula comunica o encéfalo aos membros. Segunda parte, a medula, ela vai fazer o que a gente chama de ato reflexo. O que é o ato reflexo? Às vezes a gente está distraído e coloca a mão numa taxinha, num prego. E aí, às vezes você tira a mão primeiro, faz o ai, né? Primeiro tira a mão, depois opa, doeu. Depois você percebe a sensação de dor. Por que isso acontece? Porque quem dá informação de dor, para você poder sentir informação de dor, ela tem que percorrer do seu dedinho até o encéfalo que percebe a dor. Para você tirar a mão, não. Quem dá essa informação é a própria medula. Então, quando a informação chega aqui, ela já manda uma resposta para você tirar a mão. Ó, encostei o dedinho na medula, no prego. Para você poder sentir a dor, depois que encostou, essa dor vai ser carregada pelo neurônio, né, pelo nervo sensitivo. Esse nervo sensitivo vai chegar até a medula, tá vendo? Na medula tem aqui um neurônio que a gente chama de neurônio associativo. E essa informação vai ser levada daqui para o encéfalo, para você sentir a dor. Beleza? Para você tirar a mão, a informação volta pela medula e através do nervo motor até os músculos. Está representado aqui pelo vermelhinho. E aí você tira você tem a ação de tirar o dedo do prego, né? Da taxinha, seja lá o que for. Então, repara, se eu tirar, para quem dá a informação para você tirar essa mão de maneira rápida e involuntária, é a medula, não é o encéfalo. Por isso que ela é mais rápida, uma resposta rápida e involuntária. Tá? Já caiu em concurso assim, se uma pessoa cortar o nervo, se um animal numa experiência foi cortado o nervo motor dele e foi estimulado uma coisa de dor, ele vai perceber a dor? Vai, porque vai vir informação pelo nervo sensitivo, vai chegar até a medula e vai levar essa informação até o encéfalo, vai sentir a dor. Mas ele vai ter a resposta para retirar o dedo? Não vai ter. Se você cortou o nervo motor, que é o nervo que está ligado ao músculo, não vai ter essa resposta. Agora, se eu cortei o nervo sensitivo, ele vai perceber a dor? Não, porque se eu cortei esse nervo, essa informação não vai chegar, tá? Se essa informação não chegar, não tem informação de dor, também não vai ter uma informação para você ter a resposta, porque não teve dor nenhuma, então também não vai tirar o dedo, tá? Então ele não sente a dor e também não tira o dedo. Tranquilo? Lembrando, nervo sensitivo, neurônio associativo, nervo motor, e aqui está representadozinho a medula, tá? Então esse caminho que o impulso nervoso está fazendo, né, a gente chama de arcorreflexo. Tirar o dedo de maneira rápida, né, ter ação, a gente chama de atorreflexo. Tranquilo? Agora, o sistema nervoso central, ele precisa ser protegido, ele é muito importante. Então, ele precisa ser protegido. O encéfalo, ele é protegido pelo crânio e a medula espinhal é protegida pela
coluna vertebral, tá bom? O encéfalo é protegido pelo crânio, a medula é protegida pela coluna vertebral. Só que pensa, osso e neurônio, neurônio sensível, osso rígido, posso ter contato direto de um com o outro? Não é legal. Então, protegendo todo o sistema nervoso central, nós temos 3 membraninhas, tá? Dura mater, pia mater e aracnoide, não precisa decorar esses nomes, que são chamadas de meninge. Essas membraninhas, elas têm a facilidade de se hidratar, ou seja, ficar cheia de água. Quando elas se hidratam, né, elas formam como se fosse uma esponjazinha amortecedora para evitar o contato do neurônio direto com o osso. Então ela passa aqui, ó, protegendo o sistema nervoso central, desde do encéfalo até as outras partes até a coluna, a medula espinhal. Tranquilo? Para finalizar, eu esqueci de falar uma parte importante do sistema nervoso central, que é o hipotálamo, tá? O hipotálamo é uma região de controle da sede, da fome. Alguns concursos falam sobre isso, tá? E o sistema nervoso autônomo é aquele que você já está sabendo, funciona de maneira autônoma, ou seja, de maneira automática, que você não precisa controlar. E aí nós temos 2 sistemas nervosos autônomos e o nome confunde, tá? Sistema nervoso simpático e parasimpático. O nome confunde. Você tem que gravar assim para ficar mais fácil. Sistema nervoso simpático, na verdade, não é simpático. Ele não é simpático, ele não quer simpatia. Ele quer luta ou fuga, tá? Então, o sistema nervoso simpático, ele ativa a liberação de um hormônio chamado adrenalina. E aí que é liberado em situações de perigo. E o que ele vai fazer? Tentar disponibilizar energia e tentar disponibilizar uma maneira de você fugir da situação de perigo, né? Disponibilizando energia. Como? Então vamos dar um exemplo. No sistema nervoso simpático, situação de luta ou fuga, ele vai dilatar a pupila para você poder enxergar melhor para a sua situação. Ele vai inibir a salivação. Para que você quer salivar no momento que você está em luta ou fuga, né? Vai ficar aquela questão de boca seca. Relaxa os brônquios. Para quê? Para que você possa respirar melhor. Acelera os batimentos cardíacos para que você bombeie mais sangue, chegue mais oxigênio. Inibe as atividades do estômago. Vou sentir fome na hora que eu estou no momento de perigo? Não vai, né? Estimula a liberação de glicose pelo fígado. Para quê? Para que você tenha mais energia. Estimula a produção de adrenalina, que é o hormônio da noradrenalina, e relaxa a bexiga, ou seja, para você não precisar se preocupar em urinar, né? Nesse momento. Por isso que às vezes a pessoa está muito nervosa, está com muito medo e acaba se urinando. Por quê? Porque a bexiga já devia estar muito cheia. E aí quando tem o relaxamento da bexiga, né, devido a esse hormônio, a pessoa acaba se urinando. É parasimpático. Pensa, o simpático não quer briga, ele não quer luta ou fuga. O parasimpático, ele quer parar o simpático. Então o que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo o contrário. Se aqui dilata a pupila, aqui contrai. Se aqui inibe a salivação, aqui estimula. Então um é o oposto do outro. Grava o simpático para situações de perigo. O simpático não quer simpatia, ele quer briga. E depois você grava o parasimpático, ele quer parar o simpático. Então fica mais fácil de você gravar. Tranquilo? Geralmente o hormônio liberado pelo parasimpático é a acetilcolina, tá? Algumas provas também já perguntaram sobre isso. Galera, foi um resumão de sistema nervoso, porque o material de vocês coloca sistema nervoso e sistema endócrino no mesmo capítulo, é muita coisa, tá? Então eu fiz um resumão do sistema nervoso para a gente matar esse capítulo na próxima aula, porque aí eu vou trazer o sistema endócrino. Tranquilo? Foi um prazer. Até a próxima. Tamo junto.